Fevereiro de 2021, um vórtice polar atinge o Texas, derrubando as temperaturas para 8 graus negativos. Em lugares que não viam neve há uma década, canos estouram, redes elétricas falham e, em milhões de lares, algo mais silencioso e permanente está acontecendo sob os pés de todos. Pisos de concreto de garagens, lajes de porões e paredes de fundação estão rachando de dentro para fora. Quando o degelo finalmente chegou, semanas depois, os proprietários de todo o estado descobriram os danos. O concreto que parecia sólido 6 meses antes, agora estava lascando, esburacando e descascando em placas. As estimativas de reparo começaram a chegar. O 2.000 harjanes, os 5.000 harjanes ou os 12.000 harjan para uma remediação completa do porão. Mas aqui está o que quase nenhum desses empreiteiros mencionou. O problema subjacente, a água presa dentro dos poros do concreto, é compreendido há mais de 2.000 anos. E um tratamento químico que resolve isso está nas prateleiras das lojas de ferragens, amplamente ignorado, por cerca de $3 o litro. Hoje, estamos traçando um dos princípios de ciência dos materiais mais antigos da engenharia humana. Dos portos vulcânicos da Roma Antiga, há uma garrafa que você pode comprar neste fim de semana. Vamos explicar exatamente o que ele faz, o que não faz e por que a indústria da construção moderna nunca teve um motivo financeiro para lhe contar sobre isso. Vamos começar com o inimigo, a esponja sob seus pés. Quando você olha para um piso de concreto, ele parece sólido como pedra. Mas, em nível microscópico, o concreto está mais para uma esponja rígida. E entender o porquê é a chave para tudo o que se segue. O concreto é feito misturando cimento Portland com água, areia e agregados. A água desencadeia uma reação química chamada hidratação, que endurece a mistura. Mas à medida que essa água em excesso evapora ao longo de semanas e meses, ela deixa para trás milhões de minúsculos poros capilares e canais microscópicos que atravessam o material, como túneis em uma montanha. Esses túneis são o calcanhar de Aquiles de todas as estruturas de concreto da Terra. Águas subterrâneas, chuva e umidade ambiente viajam para cima através desses capilares por uma força chamada sucção capilar. À medida que essa água se move, ela dissolve os sais de cálcio e sódio naturalmente presentes no concreto e os carrega para a superfície. Quando a água evapora, deixa para trás um pó branco e calcário. Se você já notou aquele resíduo branco nas paredes do seu porão ou no chão da garagem, isso é chamado de eflorescência. E é um sinal de alerta visível de que a água está se movendo ativamente através do seu concreto. Agora, é aqui que o verdadeiro dano acontece. Quando essa umidade presa congela, ela se expande em cerca de 9%. Os cristais de gelo empurram as paredes dos poros de dentro para fora, criando microfraturas. Quando descongela, mais água preenche essas novas rachaduras, agora um pouco maiores. O próximo congelamento empurra com mais força. Este é o ciclo de gelo-degelo. O mecanismo exato que destruiu milhares de pisos de garagens no Texas em fevereiro de 2021 e a mesma força que deteriora tabuleiros de pontes, estruturas de estacionamento e calçadas em todos os climas frios do planeta. A solução moderna convencional envolve selantes tópicos, revestimentos acrílicos ou epóxi. Esses produtos essencialmente colam uma camada de filme plástico no topo do concreto. Eles funcionam por um tempo, mas como o concreto libera constantemente vapor de umidade por baixo, o vapor preso cria pressão sobre o revestimento. Com o tempo, o epóxi cria bolhas, delamina e descasca. O proprietário paga de novo, alguns anos depois. Esta é uma falha de design embutida no modelo de negócios. Revestimentos tópicos se desgastam. Eles criam receita recorrente. Mas e se, em vez de selar a superfície, você pudesse mudar a natureza do próprio concreto? Os construtores antigos descobriram isso muito antes de a química moderna ter um nome para tal. Por volta do século I a.C., os engenheiros romanos enfrentaram um problema que definiria a infraestrutura de seu império. Como construir portos, aquedutos e sistemas de concreto que devem sobreviver ao contato constante com a água, incluindo a água salgada e corrosiva do Mediterrâneo?
A solução deles foi uma inovação de material que a ciência moderna ainda estuda hoje. Os romanos descobriram que misturar cinzas vulcânicas da área ao redor de Pozzuoli, perto da Baía de Nápoles, com cal viva e água do mar produzia um concreto fundamentalmente diferente de qualquer outra coisa no mundo antigo. Em janeiro de 2023, uma equipe de pesquisa liderada pelo professor do MIT Admir Masick publicou um estudo histórico na revista Science Advances, que finalmente explicou por que o concreto romano sobreviveu a 2 milênios. Enquanto o concreto moderno frequentemente desmorona em décadas, a chave não era apenas a cinza vulcânica. Era como os romanos processavam sua cal. Em vez de usar pasta de cal pré-apagada, os romanos misturavam cal viva crua diretamente nos ingredientes secos, antes de adicionar água, uma técnica que os pesquisadores chamam de mistura a quente. Isso criava temperaturas extremas durante a reação química, produzindo minúsculos depósitos ricos em cálcio, chamados clastos de cal, espalhados por todo o concreto endurecido. Aqui está a parte notável. Quando rachaduras se formam neste concreto romano, a água se infiltra e atinge esses clastos de cal. O cálcio se dissolve, flui para a rachadura e recristaliza como carbonato de cálcio, essencialmente cultivando um novo material mineral que preenche a fratura. O concreto se cura sozinho. A equipe do MIT verificou isso criando réplicas modernas de concreto romano, rachando-as e fazendo água correr por elas. As rachaduras se fecharam em semanas. Amostras de controle feitas sem clastos de cal nunca se curaram. Agora esta é uma distinção crítica que a maioria dos relatos populares entende errado. O concreto pozzolânico romano era uma formulação específica, cinzas vulcânicas misturadas ao concreto durante a produção. Não é um tratamento de superfície. Você não pode transformar retroativamente o concreto de cimento Portland moderno em concreto romano, pintando algo por cima dele. Mas a química subjacente, o papel dos compostos reativos de silício e do cálcio no preenchimento dos poros do concreto pertence à mesma família de reações. E essa família nos leva diretamente a um produto muito mais simples e acessível: a garrafa de Usas 3 Oils. Caminhe até o corredor de alvenaria da maioria das lojas de ferragens e você encontrará um produto rotulado como solução de silicato de sódio, às vezes chamado de vidro líquido ou densificador de concreto. 1 litro normalmente custa entre os R$ 2 e os R$ 4. O silicato de sódio é um composto inorgânico simples, óxido de sódio, ligado ao dióxido de silício dissolvido em água. Ele é fabricado comercialmente desde o século XIX e seu uso na construção remonta a mais de 100 anos. Mas o que o torna notável é o que acontece quando você o aplica no concreto nu. Quando você escova ou pulveriza uma solução diluída de silicato de sódio em uma superfície de concreto, o líquido não fica por cima como tinta. Como suas moléculas são extremamente pequenas, ele penetra na rede de poros capilares do concreto, infiltrando-se na camada superficial onde ocorre a densificação crítica. Dentro desses poros, ele encontra o hidróxido de cálcio, um subproduto solúvel que o cimento Portland produz naturalmente durante a hidratação. Essa cal livre é, na verdade, uma fraqueza estrutural. Ela se dissolve facilmente, contribui para a eflorescência e fornece pouca resistência. Mas quando o silicato de sódio encontra esse hidróxido de cálcio, os dois reagem para formar o silicato de cálcio hidratado, comumente escrito como CSH. O CSH não é um composto exótico. É exatamente o mesmo gel cristalino que dá ao concreto sua resistência estrutural em primeiro lugar. A reação essencialmente cultiva um novo material de ligação dentro da rede de poros existente, preenchendo lacunas e canais capilares por dentro. Um estudo de 2016, publicado por pesquisadores da China State Construction Engineering, descobriu que o concreto tratado com um selante à base de silicato de sódio apresentou um aumento de aproximadamente 12% na dureza da superfície em comparação com espécimes não tratados. Os poros se tornam mais densos. A absorção de água cai de forma mensurável. E como essa nova estrutura cristalina se forma dentro do concreto,
e não em cima dele, ela não pode descascar, criar bolhas ou delaminar como um revestimento tópico. Uma aplicação, alguns dólares em materiais, e o concreto fica permanentemente mais denso do que era antes. Então, por que essa não é a recomendação padrão de todos os empreiteiros e funcionários de lojas de ferragens do país? A economia da invisibilidade. É aqui que a maioria das discussões sobre o silicato de sódio cai em uma armadilha. Eles dizem que a indústria da construção enterrou esse segredo, que as corporações rezam para que você nunca o encontre, que existe algum tipo de conspiração para mantê-lo ignorante e gastando dinheiro. Esse enquadramento rende um conteúdo dramático, mas não é preciso. A verdadeira explicação é menos cinematográfica e muito mais instrutiva, porque revela como os mercados realmente funcionam. O silicato de sódio não pode ser patenteado. É um composto inorgânico básico que está em domínio público há mais de um século. Nenhuma corporação pode ser dona dele. Nenhuma empresa pode construir uma marca proprietária em torno dele com uma diferenciação significativa. E como um litro de Uis aos 3 Hars pode tratar de 18 a 37 metros quadrados, 200 a 400 pés quadrados, de concreto, as margens de lucro são essencialmente inexistentes. Agora compare isso com o que a moderna indústria de impermeabilização realmente vende. O mercado global de impermeabilização na construção civil gera dezenas de bilhões de dólares anualmente. Serviços profissionais de selagem de porões rotineiramente cobram dos proprietários entre os 2.000 reais e os 12.000 reais. Os produtos que eles usam, compostos cristalinos de impermeabilização proprietários, selantes de polímero sintético, sistemas de membrana de múltiplas camadas, são projetados para serem aplicados por profissionais treinados usando equipamentos especializados. Aqui está a parte reveladora. Se você olhar as fichas de dados de segurança e as especificações técnicas de muitos produtos comerciais de impermeabilização cristalina, aqueles vendidos sob marcas premium a US 40 dólares a US 90 dólares o quilo, o ingrediente ativo principal deles é frequentemente listado como sílica reativa ou silicato de sódio. A química fundamental que realiza a reação de preenchimento dos poros é a mesma. O que muda é a embalagem, o marketing, o nome da marca, a margem de lucro do empreiteiro e a papelada da garantia. Isso não é uma conspiração. É a economia básica de mercado. Nenhuma empresa vai gastar milhões em campanhas publicitárias para um produto que não pode patentear, não pode diferenciar e não pode vender com um preço premium. Nenhuma equipe de vendas será montada em torno de um produto que um proprietário pode aplicar em uma tarde com um pulverizador de jardim. Não há receita recorrente em um tratamento que não precisa ser reaplicado. O resultado não é supressão, é negligência. O silicato de sódio não foi enterrado. Ele simplesmente nunca teve um campeão corporativo para promovê-lo. Ele fica na prateleira entre o limpador TSP e a massa para remendo de concreto. Discreto e não amado, porque ninguém lucra o suficiente vendendo-o para se dar ao trabalho de lhe dizer o que ele faz. É assim que soluções genuinamente úteis e não patenteáveis desaparecem da consciência pública. Não por vilania, mas por indiferença econômica. Vamos ser práticos. Aqui está exatamente como aplicar o silicato de sódio como um densificador de concreto, e é notavelmente simples. Primeiro, encontre o seu produto. No corredor de alvenaria, procure por solução de silicato de sódio, vidro líquido, densificador de concreto ou selante de silicato. 1 litro custa cerca de Ursana 2 orna Ursana 4 rollers. Como é diluído em água antes da aplicação, 1 litro cobre aproximadamente de 18 a 37 metros quadrados, 200 a 400 pés quadrados, dependendo da porosidade do concreto. Para um porão americano médio de cerca de 93 metros quadrados, 1.000 pés quadrados, você está olhando para cerca de 8 US, 15 hires em custo total de material. Passo 1. Prepare a superfície completamente. Varra toda a poeira e detritos soltos. Se houver tinta, óleo, graxa ou selante antigo no concreto, o silicato não conseguirá penetrar. Essas barreiras devem ser removidas primeiro.
Para uma limpeza profunda, uma solução de fosfato trissódico e água funciona bem. Enxague completamente e deixe secar. Se o concreto foi recém-derramado, espere pelo menos 28 dias antes de tratá-lo. O cimento precisa de tempo para completar sua hidratação primária. Passo 2. Conserte os problemas de água ativa primeiro. O silicato de sódio densifica o concreto por dentro, mas não foi projetado para impedir que a água pressurizada flua através de rachaduras estruturais. Se você tiver vazamentos ativos, água visivelmente infiltrando ou espirrando através de rachaduras, resolva isso com cimento hidráulico ou injeção de poliuretano para rachaduras antes de aplicar o densificador. Passo 3. Umedeça levemente a superfície. Logo antes da aplicação, borrife o concreto com água limpa para que fique ligeiramente úmido, mas sem formar poças. Isso quebra a tensão superficial e ajuda a solução de silicato a se espalhar uniformemente e penetrar de forma mais eficaz antes que a reação química comece. Passo 4. Aplique generosamente. Use um pulverizador de bomba de jardim, um rolo de pintura de pelo alto ou um pincel largo. Trabalhe em seções gerenciáveis de cerca de 4,5 metros quadrados, 50 pés quadrados. Aplique o suficiente para que a superfície pareça molhada e brilhante. Se o concreto for muito poroso e absorver o líquido em 30 segundos, aplique uma segunda demão imediatamente nessa seção, enquanto ela ainda estiver molhada. Isso é chamado de aplicação úmido sobre úmido. Passo 5. Mantenha-o molhado. A reação química entre o silicato de sódio e o hidróxido de cálcio requer umidade para prosseguir. Se o líquido secar muito rápido, a reação para prematuramente. Mantenha a superfície tratada visivelmente molhada por pelo menos 30 minutos após a aplicação, borrifando com água se necessário em condições quentes ou secas. Passo 6. O enxague crítico. Este é o passo que a maioria das pessoas perde. Não deixe o excesso de silicato secar na superfície. Se poças de solução de silicato de sódio secarem em cima do concreto, elas formarão um resíduo duro, branco e vítreo que é extremamente difícil de remover. Após 30 a 60 minutos de tempo de reação, esfregue a superfície com uma escova de cerdas duras e enxague o excesso com água limpa. Em seguida, aguarde 24 horas de tempo de cura antes do tráfego de pedestres ou 72 horas antes de passar com um veículo sobre ele. É isso. O projeto total para um porão médio leva cerca de 2 a 3 horas e custa menos do que um almoço decente. Agora, é aqui que abordamos as limitações honestas. Primeiro, a segurança. O silicato de sódio é um produto químico industrial altamente alcalino, com um pH que pode exceder 11,5 em solução. Ele é cáustico. O contato direto causa irritação na pele e pode causar queimaduras oculares graves. Inalar a névoa de um pulverizador pode irritar seu sistema respiratório. Você deve usar luvas de borracha resistentes, óculos de segurança química e uma máscara respiratória durante a aplicação. Isso não é algo para se manusear de forma casual. Segundo, é um densificador, não uma membrana impermeabilizante mágica. Testes da indústria e fontes profissionais são claros. O silicato de sódio reduz a absorção de água e endurece a superfície do concreto, mas não impede a pressão hidrostática. Se o seu porão tem água subterrânea empurrando ativamente através da laje, devido a um lençol freático alto, o silicato de sódio sozinho não resolverá esse problema. Você pode precisar de um sistema de dreno francês, uma bomba de drenagem ou uma membrana impermeabilizante adequada instalada por um profissional. Estas são situações em que os serviços profissionais de impermeabilização realmente justificam seu custo. Terceiro, a química tem uma vida útil dentro do seu concreto. O silicato de sódio reage com o hidróxido de cálcio livre, a cal livre no concreto. Em concretos muito antigos, digamos com mais de 30 a 40 anos, grande parte dessa cal livre pode já ter reagido com o dióxido de carbono do ar através de um processo chamado carbonatação. Se não houver cal livre suficiente no concreto, o silicato não tem com o que reagir
e o tratamento pode ser menos eficaz ou ineficaz. Quarto, há um risco raro, mas real, chamado reação álcalicílica ou RAS. Se o seu concreto foi originalmente misturado com certos tipos de agregados reativos, como sílex, opala ou quartzo tensionado, a introdução de álcali adicional através do silicato de sódio pode desencadear um gel expansivo que incha e realmente racha o concreto por dentro. Para a maioria dos concretos residenciais, isso é improvável. Mas se você estiver preocupado, uma alternativa um pouco mais cara, chamada silicato de lítio, oferece benefícios de densificação semelhantes, ao mesmo tempo em que mitiga o risco de RAS. E quinto, a profundidade de penetração é limitada. Apesar de algumas alegações que você pode ver online sobre o silicato penetrar polegadas no concreto, fontes técnicas indicam que a densificação real ocorre principalmente na camada superficial, de milímetros a talvez alguns centímetros de profundidade. Isso é suficiente para o endurecimento da superfície, redução de poeira e redução da absorção de água pelo lado da superfície, mas não transforma toda a profundidade de uma laje de concreto espessa. Resumindo, o silicato de sódio é um tratamento excelente e notavelmente econômico para densificar, endurecer e reduzir a porosidade superficial do concreto. Para o piso de uma garagem, uma laje de oficina, um porão que recebe umidade ocasional da superfície, é um verdadeiro divisor de águas por uma fração do custo das alternativas. Mas não é uma solução universal para todos os problemas de umidade do concreto. Saber a diferença é o que separa um projeto inteligente de faça você mesmo de um erro caro. Vamos dar um passo atrás e ver o padrão maior aqui. Engenheiros romanos misturando cinzas vulcânicas no concreto de portos há 2000 anos. Pesquisadores do MIT em 2023 provando que clastos de cal criam um material autocurável. E uma garrafa de US 3 raios de silicato de sódio realizando uma reação química relacionada na sua garagem neste fim de semana. O fio que conecta tudo isso é o mesmo. Compostos reativos de silício encontrando cálcio no concreto, cultivando estruturas cristalinas que preenchem vazios e resistem à água. Não é um processo idêntico. A formulação romana, o densificador moderno e os produtos comerciais de impermeabilização cristalina são todos variações de um tema. Mas o tema em si é antigo, comprovado e de livre acesso. Lembra daqueles proprietários de casas no Texas, em fevereiro de 2021, olhando para o concreto rachado e enfrentando milhares de dólares em contas de conserto? Muitos deles poderiam ter tratado o piso de suas garagens no outono anterior pelo preço de um café. Não todos eles. Alguns tinham problemas estruturais genuínos que exigem intervenção profissional. Mas para a grande maioria que lidava com umidade superficial, danos por ciclos de gelo e degelo e eflorescência, uma tarde de sábado e um pulverizador de jardim eram tudo o que precisavam. Essa é a verdadeira lição aqui. Não que a indústria esteja contra você, mas que as estruturas de incentivo do mercado nem sempre se alinham aos seus interesses. Nenhuma corporação lucra promovendo um composto barato e não patenteável, então ninguém o faz. E o conhecimento fica silenciosamente na prateleira de uma loja de ferragens, esperando que alguém o pegue. Se esta história mudou a maneira como você olha para o concreto sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os segredos da engenharia e a história que estiveram escondidos à vista de todos. Ajude-nos a construir um futuro mais durável. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.